Último dia, parabéns. Se tu estás a ver este vídeo, é bom sinal, é excelente sinal. Muito poucas pessoas, por aquilo que possas imaginar, têm capacidade de se reter e de seguir a informação. Eu tentei dar o meu melhor, de passar todo o conhecimento da forma mais simples possível para o teu lado, mas nem toda a gente chega aqui, por isso sinto orgulhoso por isso. E hoje nós vamos falar, é o último dia do desafio, vamos falar sobre o hábito trimestral, um hábito para criar a cada 3 meses. Nós já implementamos no dia anterior o hábito semanal, agora vamos olhar para o hábito trimestral e eu vou-vos mostrar qual é que é o meu foco a cada 3 meses. Então, o que fazer a cada 3 meses para melhorares o teu negócio? É esse o foco, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer com que a percentagem de lucro seja o mais alto que nós conseguirmos. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, esse é o nosso único objetivo enquanto investidores, é tirar o máximo retorno possível do investimento de tempo, de dinheiro que nós estamos a fazer no nosso negócio. Então, aquilo que nós vamos fazer a cada 3 meses é potenciar essa mesma margem de lucro. E esta é a métrica certa. Esta é a métrica certa, o lucro é a métrica certa para tu gerires o teu negócio. Porque acreditem em mim, eu tive 6 anos a seguir a métrica errada, a seguir crescimento. Trabalhei com muitas pessoas, eu tive 80 pessoas sobre a minha responsabilidade e nem sempre isso se traduz em sucesso, nem sempre isso se traduz em rentabilidade, ou estás a assumir demasiada responsabilidade para pouca rentabilidade, e existem outras fórmulas, e quando tu colocas o lucro como métrica central, isso obriga-te a tomar decisões muito mais inteligentes. O teu negócio deve servir-te e ele só te serve quando tu consegues retirar lucro dele. É para isso que nós criamos um negócio. É uma forma desleal de criar riqueza, de criar estrutura financeira, mas para isso nós temos que saber seguir a métrica certa, e a métrica certa é o lucro. Esse é o nosso único objetivo que nós temos, é potenciá-lo e garantir que ele é o epicentro daquilo que é o nosso dia-a-dia. Então, a sugestão que eu vos dou é muito simples: aumentar 1% a cada 3 meses ao vosso lucro. Ou seja, vocês viram o exemplo que eu dei da minha conta, que era 37%, eu a cada 3 meses vou passar aquilo para 38%. Obviamente, quando eu passo aquilo para 38%, para 39%, para 40%, aquilo que acontece, até eu chegar ao meu objetivo, aquilo que acontece é que eu tenho que retirar essa percentagem a outra rúbrica qualquer. E aí está. Essa é a otimização que nós temos que fazer ao negócio. Então, é simples, por isso é que eu disse para serem conservadores e controlarem a ambição no início, a cada 3 meses o foco é aumentar 1% aquilo que é a vossa conta de lucro. Comecem onde vocês estão e vão aumentando esses objetivos e vão reduzindo aquilo que vocês têm neste momento. Para vos dar uma ideia, eu comecei com 32%, já vou com 37%, e isso tem a ver com uma estabilização, e 3 meses é suficiente para irem tomando opções e irem otimizando com sustentabilidade, sem loucuras, aquilo que é o vosso negócio, porque efetivamente depois o dinheiro tem que chegar. Por isso é importante entender que uma das coisas que eu estou sempre a fazer é ir às outras rúbricas, entender onde é que eu posso cortar, o que é desnecessário, o que é que não está a fazer lá nada, o que é que não está otimizado, que é para conseguir libertar mais margem. Supostamente toda a gente percebe que tem que fazer isto, mas isso não significa que nós o façamos. Então, estes hábitos, tanto o semanal como o trimestral, é para bloquear e garantir que nós estamos a olhar para o sítio certo. Este comportamento obriga a alterações. Primeiro, vai-te obrigar a cortar na despesa, vai-te obrigar a otimizar a despesa e vai-te obrigar a negociar a despesa. Só estas 6 formas. Ou cortas, ou otimizas, ou negocias. Isto significa que esse é o trabalho a cada 3 meses que nós vamos fazendo, conquistando mais margem de lucro. Para quê? Para influenciar, obviamente, a conta de lucro e conseguirmos todas as semanas enviar mais lucro para a conta de lucro. Então, a cada 3 meses aumentamos 1% ao lucro e ou cortamos a despesa, ou otimizamos a despesa, ou negociamos essa mesma despesa. E vais ficar super eficiente, não há como não. Este sistema, esta é a beleza. Enquanto que nós seguimos a métrica de lucro, com um sistema tão simples e eficaz, nós vamos ficar super eficientes. Porquê? Porque não há outra forma. Se vocês querem mandar 1% para o lucro, vocês vão ter que trazer eficiência. E acreditem nisto que eu vos vou dizer, é possível cortar muito e manter as coisas a funcionar. Obviamente que nos obriga a sistematizar, a criar processos, nos obriga a entender aquilo que vale a pena eliminar e não afeta o produto.
E esse é o nosso trabalho. É tão importante aumentar e crescer a faturação como otimizar e cortar a despesa. E há uma frase que um colega meu costuma dar, que é o lucro é como as unhas, tem que se cortar, a despesa é como as unhas, tem que se cortar todos os dias, e aqui é uma mentalidade que nós temos que aprender a ter, e esta provocação faz-te olhar para o sítio certo e torna-te imediatamente super eficiente. Uma dica só, como é que nós depois tiramos os lucros? Não falámos sobre isto, não é o hábito trimestral, mas pode ser trimestralmente, se vocês o fizerem, a retirada do lucro trimestral, que é possível. Aquilo que eu sugiro é vocês tirarem apenas 50% daquilo que vocês têm na conta de lucro. Ele é vosso, correto, mas isto significa que vocês conseguem ficar com o restante para ser um fundo de reserva, para ser um fundo de emergência, e vocês não terem necessidade de criar um fundo de emergência, acaba por aquele valor fazer parte desse fundo de emergência. Esta é a forma como eu opero, é a forma inclusive que é sugerida no livro do Profit First, e vocês criam ali um valor de reserva que dá para 4 meses, 6 meses, 12 meses, enfim. Existem pessoas mais conservadoras do que outras, isso deixo com vocês, mas a lógica é a retirada do lucro também ter alguma estratégia. Obviamente que a forma como vocês tiram esse lucro tem muito mais a ver com a otimização fiscal que vocês fazem, e isso aí dava quase tema para um outro desafio, quem sabe, partilhem o vosso feedback, se vocês gostavam ou não, dava tempo para outro desafio, mas efetivamente é lucro, é vosso, podem tirar. Se vocês inclusive fizerem como eu e nos impostos já terem o valor sobre o lucro, vocês podem ter o lucro, tirar o lucro, pagar os impostos, e isso é bom sinal, é um excelente sinal. Nós estamos a fazer aquilo que é o trabalho certo. Quem me dera ser a pessoa que pagava mais impostos sobre lucros em Portugal, era um excelente sinal. E esta é a regra mais importante, é a regra de ouro de todo este sistema, aquela que não é negociável, aquela que vocês nunca podem fazer. A distribuição do lucro nunca deve voltar à empresa, nunca deve voltar à conta do dia-a-dia. Porquê? Porque senão é o vosso negócio a alimentar-se daquilo que supostamente ele vos deveria entregar, e isso não é bom, vocês têm que criar o atrito de aceder à conta de lucro, e se vocês estiverem a fazer isto, estão a fazer qualquer coisa de errado, estão a fazer coisas de muito errado, porque estão a assumir o risco do empreendedorismo e não estão a colher o benefício, e acreditem que isso me deixa triste. Eu, neste momento, nós fazemos a gestão, a consultoria, o apoio a centenas de negócios, e a coisa que me deixa mais frustrado é eu ver muitos deles que chegam até nós e não geram lucro todos os anos consecutivos. Isto assusta-me, eu já estive nessa situação, é extremamente doloroso e não é assim que funciona, e isto é tudo uma questão de mentalidade. E a primeira regra, esta casa de ouro que vocês têm que se comprometer, é que a distribuição do lucro nunca deve voltar à empresa, ou alguma coisa de errado está a acontecer, e vocês devem repensar seriamente sobre aquilo que estão a fazer, como estão a fazer, porque alguma coisa de errado certamente está a acontecer na estrutura. E como é que vocês fazem o hábito? Criam no calendário, neste caso bloqueiam de 3 em 3 meses, um tempo se calhar maior, 30 minutos a cada 3 meses, onde vão efetivamente aplicar este sistema, tentar maximizar o lucro e perceber onde é que vocês vão poder cortar. E isto vai-vos trazer o gosto mais importante do empreendedorismo, que é o gosto da lucratividade. Fazer mais do mesmo, cada vez melhor, cada vez menos e com menos recursos. Fazer mais do mesmo, cada vez melhor, com cada vez menos e menos recursos. E este é que é a verdadeira equação. É chato, mas no final do dia, tirar lucros, poder ter um estilo de vida incrível para nós, para a nossa família, isso ter um impacto verdadeiro naquilo que é a nossa vida, é isso que compensa, é isso que, na minha perspectiva, torna o risco algo suportável. Não é bom, ninguém gosta de lidar, eu não gosto de lidar, dizer que nós gostamos de lidar com risco é perigoso. Eu não gosto de lidar com risco, mas eu estou disposto a lidar se isso impactar verdadeiramente a minha família. Eu acho que todos devemos refletir sobre isto. Eu perdi essa consciência durante muitos anos, e essa também foi a razão pela qual eu achei que fazia sentido poder trazer gratuitamente este sistema para vocês, para tentar ajudar com conhecimento a que as pessoas não cometam o mesmo erro que eu cometi, e é sempre essa a missão em tudo aquilo que faço. Se vocês quiserem agora aumentar o lucro, o que é que eu pedi à equipa para fazer? Nós temos um programa aqui internamente, onde é isso que nós fazemos. Nós basicamente ajudamos empresas de serviços a potenciarem
o lucro, ou neste caso a escalarem, a venderem todos os dias, a aumentarem a escala do próprio negócio de uma forma sustentada, sistematizada, com processos, enfim, uma forma muito organizada, como vocês viram ao longo deste desafio, e que é uma pequena prova daquilo que depois nós lá dentro do programa nós temos, e nós ajudamos centenas de empresas a fazer, e eu pedi para eles disponibilizarem uma aula bónus para vocês poderem fazer com os princípios que para mim são mais importantes e que nós aplicamos aqui internamente esses mesmos negócios, para vocês aumentarem esse lucro, se focarem na escalabilidade e que princípios é que vocês devem fazer. Vou-vos disponibilizar essa aula para vocês verem, se vocês quiserem. Entretanto, saber como é que o programa funciona, se é ou não é para vocês. Existem 3 formas de o consumir e vocês podem falar com a maravilhosa Tânia, ela vai-vos ajudar a esclarecer as vossas dúvidas e se faz sentido ou não faz sentido para vocês. Nós somos sempre muito transparentes nesse sentido e é isso, malta. Espero que tenham gostado. Para mim foi um gosto enorme estar aqui